irmãos? Tudo tranquilo? Hoje vim deixar mais uma mensagem. Vamos sair um pouco da linha que a gente estava indo em relação ao efeito do coronavírus, né? Como estávamos vivendo Estamos vivendo uma quarentena, estamos vivendo tempos difíceis. Esse momento acabou trazendo várias mensagens mostrando a respeito do Senhor, a respeito do que nós pensamos do Senhor, do que o Senhor guarda no nosso coração. Mas agora vamos partir para um panorama um pouco maior, um pouco, um pouco mais complexo, que é a questão da política, do cristão na política. E isso é uma visão que a gente vê em vários livros da Bíblia. Só que uma coisa que a gente tem confundido muito é associado o cristão ao lado do conservadorismo e ao lado vamos dizer assim, da direita na política, né? E no Brasil tem ocorrido dessa forma. O cristianismo tem sido ligado apenas a valores familiares, questões de ideologia de gênero, essas questões que estão englobadas no cristianismo, mas não são o único foco político que o cristianismo pode e deve combater, deve participar na nossa sociedade. E para a gente falar sobre isso, eu vou usar o livro do profeta Amós, que é um profeta que ele mostra o quanto o cristão deve estar focado no lado social, deve estar focado em quebrar o paradigma de injustiça social, da desigualdade, coisas que a própria esquerda tomou para si, mas que na prática sempre foi alvo do cristianismo, sempre foi alvo das igrejas, principalmente as cristãs. De uma forma geral, se você for observar bem, orfanatos, casas de recuperação, quem realmente está querendo recuperar o ser humano é a igreja. E o principal, obviamente, é a questão da alma da pessoa, da espiritualidade da pessoa, levá-la a Cristo, a reconhecer Jesus como Salvador. Mas além disso, a igreja tem um papel fundamental em fornecer a dignidade para pessoas, dignidade social, fornecer condições da pessoa sair do buraco, da lama social que ela se encontra atualmente. E para começar, eu vou ler aqui um pouco do capítulo 2 do livro de Amós, a partir do versículo 6. E vou ler até o versículo 8, rapidinho. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar, como roupas como penhor, no templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Ou seja, a gente pode olhar nesse versículo que a gente vê o contexto da sociedade que estava em Israel e o contexto que já era combatido por cristãos na época e também deve ser combatido por nós, que é a questão da injustiça social. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra. Ou seja, a pessoa realmente não está ligando para os necessitados. O povo de Israel estava prosperando de certa forma. O contexto desse livro, a civilização de Israel ainda prosperava.
os conquistadores, né, Babilônia, eles ainda não tinham conquistado o povo e o povo estava prosperando de certa forma. Mas não eram todos que estavam prosperando, e essa prosperidade, e quem estava prosperando não estava fazendo nada para ampliar a justiça social. Como diz aqui no versículo 7, e negam justiça ao oprimido. Então, a gente vê que o profeta está cobrando o povo justamente disso. A caridade, está cobrando o povo a justiça. E quando fala justiça, envolve o financeiro também. Porque a gente pode ver em outros versículos, como vou mostrar aqui no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 10, eles não sabem agir com retidão, ou seja, com justiça. Eles que acumulam em seus palácios, o que roubaram e saquearam. Ou seja, são pessoas acumuladoras que acumulam riquezas e não dividem. E quando a gente fala divide, a gente confunde muito com a questão governamental, que é até a questão do lado que a esquerda propaga, que eles propagam defender, que é a questão do governo fornecer ao povo. Mas essa não é a principal forma que é vista no próprio cristianismo e na própria sociedade como funcional. Porque se o governo tentar fornecer tudo ao povo, ele não vai conseguir, primeiro porque ele não tem índole para isso, o Estado não tem índole para isso. O Estado por si só já é uma estrutura que é muito suscetível à corrupção, porque eles estão mexendo com o dinheiro dos outros. Então o Estado não produz aquele dinheiro, então ele não tem a mesma responsabilidade que alguém que produz tem. E isso acaba causando o que o nosso país sofre com tanta corrupção. Mas se a gente for ver até também no livro do profeta Malaquias, Isaías, o Cristo fala claramente da questão de ajuda aos necessitados. Mas ele não fala do Estado ajudar o necessitado, ele fala do povo, cada pessoa. Ou seja, apesar do povo cristão ser visto como esperança para os necessitados, essa esperança não vem apenas através da política. Essa esperança vem através de uma cultura de caridade, que é o que a igreja fez, que a igreja faz ainda. Por mais defeitos que a igreja tenha, não é inegável que a igreja é a principal instituição de caridade, é a principal instituição de valorização do ser humano. E eu falo isso nas diversas questões, igual eu falei aqui na questão dos orfanatos, na questão das drogas, recuperação de pessoas das drogas, até mesmo nas cadeias, detentos. É a igreja que vai lá tentar recuperar. O Estado tem toda a sua função, mas o Estado não consegue sozinho. E esse é um dos principais motivos que as igrejas em geral não pagam imposto. Não é porque o governador é religioso, não é porque o governante é religioso, e sim porque a igreja tem como base ser um pilar da sociedade. E o pilar de harmonia, o pilar de caridade, o pilar de tentar realmente ajudar o governo a auxiliar os mais humildes. Por isso que a gente tem isso tão claro na Bíblia. Porque eu estou falando do livro de Amós porque ele enfatiza muito isso. Acho que pelo menos em 5 dos 8 capítulos ele aborda essa questão. Por exemplo, a gente pode ver aqui no próprio capítulo 3, no versículo 15. Deus falando para o povo: derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão, as casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão.
De novo, ele falando da prosperidade, que o povo não está sabendo lidar com a prosperidade. O povo tá com ganância, o povo não está olhando para a sociedade, não está olhando para os necessitados. E por mais que a gente ache que isso tem muita gente que acha que isso é uma visão socialista, não, isso é uma visão cristã. Está na Bíblia. E não está em um ou dois versículos, estão em vários. Capítulo 4, versículo 1. Ouçam esta palavra, vocês, vaca de Bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles. Ou seja, novamente, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. A gente tem que parar de achar que a igreja é secundária na sociedade. A gente tem que parar de achar que a igreja vai ficar simplesmente olhando a pobreza e só vai cuidar da questão de gênero, só vai cuidar da questão de questões morais. Temos que cuidar dessa pauta e isso foi fundamental. A eleição desse governo foi e é questões como tentar implementar a sexualidade mais cedo nas crianças e tudo mais, ideologia de gênero nas escolas e tudo mais, e isso foi fundamental. Mas a gente tem que lembrar também que é para ajudar os necessitados, sim. Isso não é proselitismo, isso não é coisa de comunista, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você vai ver o tempo todo a igreja sendo o pilar da caridade, o pilar da solidariedade. Só que estamos num contexto tão individualista que pegamos o aspecto moral do governo e esquecemos do aspecto social. E deixamos quem abomina o aspecto moral ser como o dono, ou seria o provedor dos pobres. E isso é papel da igreja. Isso é papel do cristão. Quando eu falo igreja, é o cristão. Não estou falando igreja, o templo. Estou falando cristão. Não estou falando denominação específica. Estou falando cristão. De forma geral, cara. A gente tem que parar, como cristão, de achar que o social é secundário. A gente está tão acostumado a ver a cobrar o Estado pelo social que a gente esquece que nós cristãos somos o pilar para o evangelho se cumprir na esfera social também. O que a gente pode falar da igreja de Atos? A igreja de Atos, no capítulo 4. Lá no capítulo 4, eu vou para lá, porque é importante a gente conversar sobre isso. Capítulo 4, vou ler aqui rapidinho o versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Agora o 34, li o 32, agora o 34 do capítulo 4. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ou seja, isso aqui é Novo Testamento, cara. Tem gente que discorda de Velho Testamento, não sei porquê. Se Jesus está na Bíblia inteira, isso é conversa mole. Mas, Novo Testamento. Os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ou seja, a igreja se sustentava. E não se sustentava no sentido de sustentar o templo, sustentava os cristãos, sustentava a sociedade, sustentava todos os conhecidos necessitados. E isso, onde é que a gente pode enxergar isso hoje em dia, cara? É difícil
cristãos darem algo que sobra, sabe? É difícil a gente ver, e eu tô falando a gente por um aspecto de sociedade. O Brasil está numa política de religiosidade, de voltar a ter os valores morais, mas a gente está abominando os valores sociais, e não é por aí. Uma coisa não elimina a outra, é justamente o contrário. A gente tendo os valores sociais claros, a gente tem que pavimentar ainda mais os valores sociais. Não adianta a gente querer cumprir a parte moral da Bíblia sem querer cumprir a parte social. Porque aí ninguém vê o cristianismo. Aí ninguém vai ver o cristianismo com você sendo santarrão, cara. Você tendo postura, você sendo santo na parte moral e totalmente egoísta na parte social e financeira, cara. E isso é um dos piores problemas que está acontecendo na igreja. Por isso que tanta gente contesta a igreja, não vê caridade, não vê amor, não vê uma face do amor, não vê a face da caridade. Pelo fato de terem pessoas que não querem trabalhar, determinam todo pobre como quem não quer trabalhar, sabe? E a igreja não é só isso. A igreja não é só valores morais. Aliás, eu diria até que um valor moral da igreja é a solidariedade. Então, para ficar mais claro ainda, tem toda a questão da família, tem toda a questão de princípios, santidade, tudo isso está dentro de nós como filhos de Cristo. Mas a caridade, a solidariedade tem que estar também. E isso é pesado. A gente não pode esquecer disso jamais. Porque é aí que estão pegando a gente. É aí que chega e você fala, eu sou cristão, o pastor, aquele trouxa lá que dá dinheiro pro pastor roubar. Aí eu penso, cara, aquele trouxa que não faz nada. Aquele cara que só dá dinheiro para enriquecer pastor, para enriquecer igreja. Por isso que somos tão mal falados. Porque a solidariedade não está no. A gente está cobrando do governo, mas a gente não está fazendo a nossa parte como cristão. E eu não estou falando aqui de coisa distante. Tipo, a gente pode pensar, vamos cobrar a igreja. Não, vamos cobrar os cristãos. O corpo de Cristo, não a igreja A, B ou C. Vou cobrar a igreja, sei lá, a igreja assembleiana, a igreja presbiteriana, a igreja católica. Não, temos que cobrar a nós como cristãos individualmente. Porque tem igreja fazendo coisa, cara. Tem igreja e instituição fazendo muita coisa. É igual eu falei, dá um Google. Pesquisa no Google. É simples. O que você vai achar de orfanato, de centro de recuperação de drogado, de obras de igreja, sabe? Você vai achar. Mas as pessoas não estão remetendo mais a caridade a Cristo. Assim, se você conhecer muitas pessoas não cristãs, você vai entender que elas ridicularizam a igreja, justamente porque não estão cumprindo mais isso. Porque cristãos prósperos não estão preocupados em resolver o problema da sociedade, estão preocupados em manter a sua prosperidade. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque Jesus ensina que a gente não tem que acumular nada aqui não, meu irmão. João 15, a gente não tem que amar nada do mundo, a gente nem pertence aqui, cara. Sabe, não adianta você falar, eu trabalho mesmo para ter estabilidade, trabalho é bom. Mas seu trabalho não é só para você. Se Deus te dá uma condição financeira muito abastada, não é só para você, ele condena quem acumula riquezas para si ao ponto de tirar a possibilidade dos outros.
Condena. Isso não é socialismo, isso não é coisa de petista, isso não é coisa de esquerda, cara. É muito além desse raso, dessa polaridade rasa, sabe? A gente pega coisas como, quem semeia colhe, quem segue quem trabalha vai ser próspero, mas a gente esquece que tem necessitados que são necessitados mesmo, cara. A vida fez as pessoas assim. A vida mesmo, e você fala, mas foi decisão deles, cara. Quem é você para julgar? Quem é você? Sabe, aqui não está dizendo eles vendiam e traziam dinheiro da venda para as pessoas que eles achavam que mereciam esse dinheiro receber, cara. É os necessitados e acabou. Se o viciado em bebida alcoólica que você vê na rua, o viciado em drogas que você vê na rua, você acha que a decisão é dele? Muitas vezes é. Se ele tá lá, é obrigação nossa como cristão ajudá-lo. Obrigação, não é escolha. Não é, eu acho que eu vou me sentir bonito se ajudar. Não, é obrigação. Está na Bíblia. E eu estou usando o livro de Amós, já falei de Atos, já falei de Malaquias, Isaías. Cara, tá pela Bíblia toda. Pela Bíblia toda. Sabe, Jesus tem a parábola também do julgamento das ovelhas e dos bodes, que eu nem sei em qual capítulo de Mateus que tá, mas eu acho que tá no 25. Eu vou procurar aqui rapidinho para você entender. Não é uma coisa isolada, não é uma coisa que o Amós viu e ninguém mais viu. Não é uma coisa antiga. Tá me entendendo? Não é uma coisa antiga. Olha, vamos aqui no capítulo 25, que os julgamentos das nações. Olha só, Jesus, os justos, que são as ovelhas, pergunta, perguntaram para Jesus: quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Aí Jesus respondeu: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Ou seja, o que vocês fazem ao estrangeiro, ao necessitado de roupas, ao enfermo, ao preso. Sabe? Tudo isso, Bíblia, 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 pela Bíblia toda. Como cristãos estão ignorando isso, cara? Como pessoas à esquerda se diz rei dos pobres. Como? Se a nossa palavra está aqui, se a nossa palavra diz que a gente tem que fazer caridade, a gente tem que ajudar os necessitados. Isso é sério. Isso é sério, eu posso continuar aqui. Olha, versículo 12. Vocês oprimem o justo, recebem suborno, impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Outro aspecto social muito importante. A gente não dá a chance do pobre ter direito de nada. A gente só quer mais, mais e mais. Isso é lamentável. Veja o 11, versículo 11 do capítulo 5 de Amós. Vocês oprimem o pobre e forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Ou seja, recriminando quem oprime o pobre. Não é recriminando empresário, não é recriminando quem ajuda as pessoas, é recriminando quem é explorador, quem faz isso com injustiça. Sabe? E a gente faz isso, sabe como a gente faz isso? A gente acumulando, e a gente vendo pessoas necessitadas não fazendo nada.
negando esmolas, porque ele vai comprar cachaça, né? Ou então negando atenção, negando tempo. A gente sabe um monte de pessoas necessitadas que a gente não faz nada. A gente muitas vezes acha que a gente doar para um orfanato é o suficiente para limpar a nossa barra com pessoas caridosas. E não é assim. Tá dizendo aqui. Tá dizendo, a gente pode continuar. Porque vários outros capítulos aqui. Aqui, capítulo 6, versículo 4. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Aí Jesus continua no 6. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Ou seja, a pobreza não te incomoda. A falta de igualdade social não te incomoda. Quem está na pobreza é vagabundo, né? Quem está na pobreza não trabalha. Quem está na pobreza é folgado. Quem está na pobreza é, sei lá, amante do Lula, recebe Bolsa Família. Tudo isso a gente fica condenando, mas a gente não faz nada para mudar a pobreza do cara, para tirar o cara desse estado de necessidade. Ah, mas o cara quer. Será? Será que ele quer? E aqui não está falando se ele merece ou não, se ele quer ou não. Aqui está falando de necessidade, da ruína. Da ruína. Depois tem a consequência, no versículo 7, da consequência do povo daquela época, que reflete muito na gente. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Ou seja, Deus condenou o povo porque não sabia viver na prosperidade, não sabia dividir, não sabia fazer caridade alguma. E é o livro todo, cara. São 9 capítulos. Já falei a maioria aqui. E eu vou falar agora no capítulo 8, versículo 4. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra. Quando acabará a lua nova para que vendamos cereal? E aqui vai no final do versículo 5. Enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até a palha com o trigo. Ou seja, isso tudo reflete na injustiça. Não adianta, cara, é injusto, é injusto. É falta de compaixão, é falta de amor ao próximo. Sabe, a gente tem muita pompa em dizer que a gente defende a família, a gente defende valores, mas a gente não defende a família pobre. A gente não defende a família que teve problemas circunstanciais da vida, desestruturada muitas vezes, que já começa errado. E a gente não consegue mostrar evangelho por pura falta de compaixão. E o Senhor enviou ainda. Olha, o Senhor falou: estão chegando os dias em que enviarei fome a toda essa terra, não fome de comida, nem de sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Ou seja, foi isso. Foi isso mesmo para Israel, cara. Isso é consequência da falta de compaixão deles. Então, basicamente, a gente pode ver isso no livro inteiro de Amós. No final, ele restaura Israel. Mas veja como tudo isso desagradou ao Senhor. Perceba como estamos rasos.
como não estamos seguindo a sua palavra. E é por isso que infelizmente somos vistos assim pela sociedade. Nós cristãos somos vistos como golpistas, como pessoas sem amor ao próximo, porque no final das contas não demonstramos nenhum tipo de amor ao próximo mesmo. A gente se põe acima deles. E é justamente o contrário do que a gente tem que fazer, certo? Então é isso, eu espero que esse vídeo realmente deixe claro a mensagem, que ser cristão não é só ser de direita, não é só defender a família, não é só defender princípios. É principalmente ser um povo com amor ao próximo. É principalmente isso. Esse é um dos principais mandamentos. O primeiro, amar a Deus. O segundo, amar ao próximo. A gente está amando o próximo da forma que a gente deve. Eu sei, um cristão, dois não podem resolver o problema do mundo. Mas 40 milhões de evangélicos. Se for juntar com os católicos, a gente com certeza é a maioria da população brasileira. O que a gente está fazendo para causar alguma justiça social? É isso então, galera. Espero que esse vídeo abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe muito a gente, que a gente tenha mais consciência do nosso papel no mundo. Beleza? Abraço.